Olá pessoal, eu sou o Charles Odevan, eu sou um pesquisador da diáspora negra no Brasil, no Haiti, em Cuba e no sul dos Estados Unidos, e também sou um pesquisador do continente africano, principalmente das relações do continente africano, da chamada Costa dos Escravos com o Brasil, né? Com o chamado Atlântico Negro. E eu estou utilizando esse vídeo para divulgar umas aquisições que eu tive em termos de empréstimo de livro com uma amiga minha que é historiadora, ativista negra e historiadora, que ela me emprestou uns livros muito interessantes. Ela me emprestou esse livro organizado pela Joelma Gentil do Nascimento, que é uma intelectual negra aqui do Ceará, e o Ivan Costa Lima, o Trajetórias Históricas e Práticas Pedagógicas da População Negra no Ceará. Faz parte da coleção Formação do Movimento Negro Unificado, Publicação do Movimento Negro Unificado, MNU, Entidade do Movimento Negro do Ceará. Foi impresso pela... Deixa eu ver aqui. Ele foi impresso pela Impress, que parece que é uma... Deixa eu ver aqui. Foi uma gráfica, né, que o pessoal se organizou e imprimiu o livro, né? O pessoal desse MNU, Movimento Negro Unificado. Eu já tinha lido esse livro eu tinha pedido emprestado esse livro há um tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, então não lembro muito. Eu peguei agora de volta e estou começando a ler. Ele tem uns capítulos muito interessantes. Trajetórias e histórias da população negra, mobilização social negra, recolocando novos atores coletivos na história da educação. Sempre essa interface, né, de práticas educativas com o que ele chama de atores coletivos, né? Aí tem um artigo do Hilário Ferreira, que o Hilário ele é um intelectual negro aqui do Ceará, que ele tem um livro interessante sobre o tráfico interprovincial, que é o Catirina Estão Querendo Te Vender, né? Que eu comecei a ler esse livro dele, mas eu não terminei, porque eu não comprei o livro, peguei emprestado de biblioteca, aí quando chega no prazo a gente tem que devolver, né? Queria ficar com o livro para mim quando tiver grana, né? Para comprar um para mim. Aí ele tem esse artigo aqui: A presença negra de africanos livres no Ceará do século XIX, um resgate histórico. Uma coisa que eu descobri no trabalho do Hilário, ele falar que existiram, no caso do Ceará, ele fala dessa categoria, né, tráfico interprovincial, que eu não conhecia, que seria o caso de ter havido um povoamento negro no Ceará, que a mão de obra negra do Ceará ela foi traficada para o Rio Grande do Sul, né? Com o fenômeno das charqueadas. Ainda no Brasil colônia, né? Aí eu achei interessante, eu não conhecia essa categoria, tráfico interprovincial. 26 anos de história do movimento negro Ceará, do William Augusto Pereira. Esse
Esse intelectual eu não conheço, não. Aí, diversidade, capítulo 2, diversidade de práticas pedagógicas no Ceará. Cosmogonia iorubana e o poder das Iabás. Afoxé, Obaurum, como prática para a implementação da lei número 11.645, 2008, né, do Lincoln Jesus Alencar Pereira. Eu acho até interessante, né, nessa altura do campeonato, depois do... Diz que algumas narrativas chamam de golpe, né, eu não chamaria de golpe. Eu chamaria apenas de uma sucessão burguesa, né? Teve o governo burguês da Dilma, aí agora tem o governo burguês do Temer. Então são dois lados da mesma moeda burguesa, né? Do Estado burguês. Aí eu não sei como é que vai ficar para os militantes essa questão da Lei 11.645, né? Já que, pelo que eu percebi, a CPI, que seria um órgão interministerial que mais poderia fundamentar, né, e implementar essa lei, né, que é a lei que é uma continuação da Lei 10.639, né, que é a lei que estabelece a africanidade para o... que é a lei que estabelece as diretrizes curriculares para a promoção da igualdade racial, né, e o ensino da história da África e afro-brasileira, cultura afro-brasileira nas escolas da rede básica de ensino. Eu não sei como é que ficaria agora com o governo Temer, né? Já que está no horizonte desse governo Temer aí, desse governo burguês, assim como o governo Dilma foi um governo burguês também, na minha avaliação. Eu chamo o governo burguês, o governo Dilma, o que o governo Dilma fez na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, né? Reprimindo todos os movimentos sociais que foram contra as remoções urbanas, né? Promovido pelas as obras faraônicas da Copa, né? Então foi um governo burguês, um governo repressor, né? Um governo que botou polícia na rua para reprimir trabalhador. E que fez com que 20 mil famílias perdessem suas casas, né? Então, para mim é uma continuação burguesa, né? O governo Temer. Só que está no horizonte desse governo aí, como é um governo mais à direita, né? Com a coloração mais à direita, essa coisa da escola sem partido e a MP do ensino medíocre são coisas que estão no horizonte desse governo, né? Então, eu não sei como é que a lei 10.639 e sua continuação na lei 11.645, como é que vão ficar, né? Eu não sei. Não sei como é que vão ficar essa... Aliás, como a lei 11.645/2008 vai ficar, né? Que ela anexa a esse espectro África e afro-brasileiro o aspecto indígena, né? Fica nesse contínuo aí. O afro, a África, o afro-brasileiro e o indígena. Cultura indígena, né? Não sei como é que vai ficar. Porque até onde eu pude entender dos meus estudos sobre isso, esse assunto não se constituiria dentro do chão da escola como é que se diz? Numa disciplina, e sim num saber transdisciplinar, né?
que estaria poroso e difuso em todas as disciplinas. Agora, com a MP do ensino medíocre, eu não sei como é que vai ficar isso, né? Aí o outro artigo é o da Joelma. Nas escolas de meus... Outro artigo não, outro capítulo. Aqui não é um periódico, aqui é um livro, né? Nas escolas de meus bairros, nossas histórias, falas e construções coletivas. Joelma Gentil do Nascimento. Tá aqui, ó. As escolas de meus bairros. Pois é, tem muito artigo, muito capítulo bom para ler nesse livro. Aliás, para ler não, para reler, porque eu já li esse livro, né? Só que faz tanto tempo que eu não lembro. Aí eu pedi agora recentemente de novo ele para essa minha amiga que é militante, que é a Fátima Geralda, sobrinho. Marinho, aliás, Maria de Fátima Geralda Marinho. Aí ela me emprestou esse também, que tem essa capa. Documentos, revista do Arquivo Público do Estado do Ceará, Afro-Brasileiro, número 7, 2009. Quase 10 anos, né? Uns 2009, 2016, uns... Isso, péssimo de cálculo de cabeça, eu acho que são uns... Deixa eu ver... 2009... 10, 9... 8 anos. Aí aqui tem os artigos, que aqui tá com cara de periódico isso aqui. Não é livro, não, é periódico mesmo. Sumário, apresentação. Deixa eu ver de quem é a apresentação. Henrique Jorge de Oliveira Barreiro, diretor do Arquivo Público do Ceará. Aí, o ensino afro-brasileiro e a busca de um futuro para a sociedade, prefácio. É do historiador social e antropólogo Frank Pierre Gilbert Ribard. Eu já participei de um grupo de estudo desse professor. Ele é um professor ligado ao programa de pós-graduação em História Social da UFC. Eu frequentei como ouvinte alguns dias ou meses. Ele tinha um grupo de estudo sobre escravidão. Que depois eu fiquei informado de que quem articulou esse grupo junto com ele foi o Armando Leão, né? O que é o mestre Armando, que é um historiador e capoeirista. E alabê de candomblé, né? Aí eu tenho que reler. Tudo isso vou ter que reler. Aí Afrodescendentes, resistência, organização e embates na luta por espaço. É do Adalto Neto Fonseca Duque. Não conheço ele. Educando pelo Movimento, Antônio Vilamarque Carnaúba de Souza. Eu já peguei um livro do Vilamarque, falando sobre o movimento negro no Ceará já. Um livro da capa azulzinha, editado pela Fundação Demócrito Rocha, Edições Demócrito Rocha. Mas eu não lembro o título do livro. O samba cearense na segunda metade do século XIX, Janote Pires Marques, que é um historiador que ele atualmente trabalha no Colégio Militar lá de Manaus. Arte afro-brasileira em um projeto pedagógico relacionando o ensino de artes e maracatu. Alexandre Palma da Silva. Religiões afro-brasileiras, notas introdutórias da cultura negra no Brasil.
Rogério José de Souza. Interessante, vou ter que ler, né? Porque eu sou do povo de terreiro. Sociabilidade e solidariedade dos negros livres e escravos no Ceará do século XIX. José Hilário Ferreira Sobrinho. Mais uma vez fica patente no trabalho do Hilário Ferreira, esse interesse dele pela questão da escravização aqui no território cearense, né? Como é que se deu essa escravização? Sempre ele se debruça sobre esse aspecto da nossa história, né? A história aqui do Ceará. Interessante. Aí tem esse do Kabengele Munanga, né? O Negro no Brasil de Hoje, junto com a Nilma Lino Gomes, que foi ela foi ministra da CEPI, né? Da Secretaria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial. Ela é professora, né? Deixa eu ver se tem sobre eles. Ele com certeza ele é ligado à USP, né? O Kabengele. Ele não é brasileiro, ele é africano. Aí tem aqui, Brasil, que é afinal Brasil, país de encontro de culturas e civilizações africanas no Brasil, origem, contribuições, tráfico e escravidão na África. África, berço de diversas civilizações, antigas civilizações, estados da África Negra entre os séculos X e XVI. Alguns estados da África Central é Austral. Capítulo 3. A resistência negra no regime escravista, quilombos, o quilombo de Palmares, a revolta dos malês, a resistência negra, movimentos em diferentes regiões. A resistência negra da revolta ao movimento negro contemporâneo, a revolta da Chibata, a Frente Negra Brasileira, o negro e a redemocratização, o teatro experimental do negro tem, a resistência negra na ditadura, o movimento de mulheres negras. Capítulo 5. A produção cultural e artística dos negros no Brasil, religiosidade negra, resistência política cultural, o corpo como expressão de luta, arte, resistência, capoeira, estilos musicais da juventude negra, o rap e o funk. Aí capítulo 6. Discriminação racial e ações afirmativas da sociedade atual. Raça. Aqui como se fosse verbetes de enciclopédia, né? Raça, etnia, racismo, etnocentrismo, preconceito racial, discriminação racial, ações afirmativas, definição e legislação em vigor, homens e mulheres negros, notas de vida e de sucesso. Abdias do Nascimento, Ademar Ferreira da Silva, Alzira Rufino, André Rebouças, Benedita da Silva, Carolina de Jesus, Cartola, Castro Alves, Chica da Silva, Clementina de Jesus, Domingos Maria do Nascimento, Dom Silvério Gomes Pimenta, Elisa Lucinda, Manuel Araújo, Fátima de Oliveira, Francisca, Geni Guimarães, Gilberto Gil, Grande Otelo, João Cruz de Souza, João Rufino dos Santos, Jorge dos Anjos, José do Patrocínio, Léa Garcia, Lela Gonzalez, Lima Barreto, Luiz Gama, Luísa Marim, Machado de Assis, Mãe Estela, Manuel Querino, Mestre Didi, Milton Gonçalves, Milton Santos, Paulo Paim, Pixiguinha, Raquel Trindade, Rui de Souza, Teodoro Sampaio, Tony Tornado e Zé Mota. Referências bibliográficas. A capa é essa aqui. É da editora, é da Global Editora.
uma edição de... Primeira edição aí, de 2006. Pelo que eu entendi aqui, é como se fosse dentro daquela onda que teve, né? Assim que o governo Lula, pressionado pelo movimento negro, criou a Lei 10.639 em 2003, surgiu uma demanda editorial por assuntos de africanidade, né? No mercado editorial brasileiro voltado para a escola básica, né? Chamada escola básica, né? Escola de ensino fundamental e ensino médio, né? Então, esse livro deve ter sido o livro da Global Editora nesse quesito, né? O negro no Brasil de hoje. Porque eu já tinha lido ele, aí eu peguei agora de volta, né, com essa minha amiga que é historiadora, e ele é bem acessível. Ele não é uma linguagem muito difícil, né? Então ele deve ser voltado mais para o ensino médio, né? Para facilitar a vida do povo, né? Aí eu tenho outras coisas aqui que esse aqui não foi